Paz do Senhor, irmãos. Agradeço pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar as irmãs do Círculo de Oração, as irmãs do grupo de senhoras, os irmãos, todos que estão assistindo esse vídeo, e que nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência hoje. Obediência é aquela coisa que todo mundo precisa ter, mas às vezes é difícil de cumprir. E nós vamos orar para que essa obediência possa entrar nos nossos corações nessa fala. Senhor Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pela direção que o Senhor tem dado à vida de cada um de nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conduzindo nossas vidas nesse estudo e esteja também, Senhor, fazendo com que as pessoas que estão acamadas possam ter a graça da Tua presença e da cura. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado dos Teus, tem consolado os que perderam parentes, amigos, e tem ajudado aqueles que estão no seu leito de dor. Pedimos que o Senhor esteja socorrendo aqueles que estão passando por dificuldades, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter obediência à Tua palavra e a Teus preceitos. É a obediência que faz com que nós possamos estar mais perto de Ti. Quando nós obedecemos a Tua palavra, obedecemos as Tuas leis, nós estamos mais perto, nós chegamos mais perto do Teu coração. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco nessa apresentação e que nós possamos falar aquilo que o Senhor quer que seja dito. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo, pedimos perdão pelas nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre a obediência. Aquela obediência que vem de dentro do nosso coração ou de fora dele. Porque às vezes nós obedecemos na marra, no momento que nós somos obrigados a obedecer porque não tem outro caminho. Mas às vezes nós obedecemos antes de sofrer as consequências. Geralmente as crianças só obedecem depois que elas passam por um momento de sufoco, de dificuldade, e aí eles obedecem. Obedecem aos pais, aos professores, só no momento de dificuldade. E às vezes essa obediência, ela traz consequências boas, mas às vezes a consequência também pode trazer dissabores. Nós temos que saber a quem nós obedecemos, se nós estamos obedecendo a pessoa certa, se nós estamos obedecendo as ordens que vêm de Deus. Os nossos pais nos dão ordens, mas para o nosso bem. É difícil você ver um pai que ele dá uma ordem que não seja para o bem do seu filho. Mas nós sabemos que tem um pai que ele dá a ordem certa, que é aquela que tem que ser seguida. Mesmo que a gente ache que aquela ordem não é dele ou que não veio dele, mas quando nós estamos junto com ele, nós sabemos que a ordem é para o nosso bem. E nós temos na Bíblia exemplos de obediência. Quantas pessoas desobedeceram e depois não tiveram como voltar atrás porque a desobediência foi grande demais. Foi o caso de Sansão, que desobedeceu e não teve como voltar atrás. Ele morreu de uma forma muito triste. Mas tudo começou na desobediência. Mas nós também temos grandes homens que obedeceram, e a obediência fez com que eles se tornassem grandes homens e grandes exemplos para nós. É o caso de Moisés,
Moisés, ele guiou o povo de Deus, ele obedeceu a Deus, ele obedeceu ao que Deus colocou no seu coração. E ele passou por muita situação difícil, mas ele conseguiu chegar até onde Deus permitiu que ele fosse, levando o povo, atravessando o deserto com o povo, depois daquele cativeiro do Egito. E Moisés só não entrou na terra prometida por um ato de desobediência. Se ele não tivesse desobedecido a ordem de Deus, talvez ele tivesse tido a oportunidade de entrar na terra prometida, em Canaã. Mas ao contrário, ele desobedeceu, se arrependeu, orou, mas o Senhor já tinha tomado decisão e ele não entrou na terra. O Senhor mandou que ele preparasse Josué. E aí, nós vimos aqui, em Deuteronômio 3, a oração de Moisés para entrar em Canaã. Deus já tinha dito que ele não ia entrar, mas ele orou. Aqui no versículo 23 do capítulo 3, Moisés diz: também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua forte mão, porque de Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Que Deus há? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais nesse negócio. Sobe ao cume de Pisga, ao monte, e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Olha, Deus deixou bem claro para ele que ele ia subir, ia ver a terra prometida, mas ele não entraria. Manda, pois, a Josué, e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que apenas verás. Olha, depois de andar todo o deserto, obedecendo, trazendo o povo, ele não teve o prazer de entrar na terra, por causa da desobediência. E por que ele não entrou e por que ele desobedeceu? Por que ele bateu com a vara na penha quando o Senhor mandou que ele tocasse para que o povo tivesse água? Ele se deixou levar pelas reclamações, o povo estava atormentando Moisés, e Moisés já não aguentava mais. E quando ele pediu ao Senhor, ele já estava agoniado com aquela situação. Só que Deus, ele dá tudo na hora certa. E ele gosta de ver a fé das pessoas, até onde vai a fé, até onde você obedece, até onde nós obedecemos. Será que nós temos a paciência de esperar até o momento certo de Deus? Nós queremos o nosso momento ou o momento de Deus. Nós não sabemos esperar. Então, assim como aconteceu essa desobediência dele não entrar na terra prometida, nós temos a obediência, porque até ali ele obedeceu. Só que chegou um momento que Deus falou: não, outra pessoa vai continuar esse trabalho. Prepara Josué. Josué vai dar continuidade. Mas nós vemos também que Moisés já tinha idade, já estava cansado. Josué era de guerra, era um guerreiro forte, estava pronto
para atravessar o Jordão com o povo e enfrentar as dificuldades com outros povos que eles iriam encontrar em Canaã, para tomar posse da terra. Então não era só chegar e encontrar a terra à disposição. A terra estava lá, mas eles iam ter que se apossar. E para se apossar, eles teriam que lutar, eles teriam que enfrentar o inimigo para poder tomar posse da terra que Deus preparou para eles. Então nós temos que estar preparados para tomar posse daquilo que o Senhor nos dá. A gente não pode ficar sentado simplesmente esperando que as coisas venham para nós. Nós temos que lutar para as coisas acontecerem. Nós vemos também aqui em Noé. Noé também é um exemplo de grande homem. Noé, ele foi filho de Lameque e neto de Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu. E ele viveu 960 e poucos anos. Acho que 969 anos que Matusalém viveu. E ele era avô de Noé. Noé viveu muito também. Noé viveu 950 anos. E Noé, ele está imortalizado nos atos de obediência. Ele obedeceu a Deus quando Deus mandou ele preparar uma arca. O povo estava vacilando demais. E Deus falou para Moisés, para Noé, que ele iria salvar os obedientes através de uma arca que ele iria construir. Só que essa arca, Moisés provavelmente demorou décadas para que ela ficasse pronta, e ele virou motivo de chacota. As pessoas zombavam dele porque não havia água que justificasse o tamanho daquela arca. Mas Noé, ele recebeu a ordem de Deus. Deus disse como seria, como faria, os compartimentos, o tamanho, a altura, a largura. Ele fez tudo exatamente como Deus mandou. E no momento que Deus mandou ele entrar e colocar um casal de cada espécie dentro da arca, ele obedeceu. O Senhor mandou ele entrar com sua família, ele entrou. E aqueles que foram convidados a entrar, que não acreditaram, duvidaram, eles ficaram para o lado de fora e Deus lacrou a porta. E quando a água começou a cair, subir, eles entraram em pânico. Eles viram que não havia mais jeito. Mesmo que Noé quisesse abrir a porta para salvar alguém, ele não podia, porque quem lacrou a porta da arca foi Deus. E aqueles que não obedeceram, eles sucumbiram. Só quem se salvou foi Noé e a sua família, seus filhos, suas noras, e os animais que o Senhor mandou colocar dentro da arca. Essa é mais uma prova da obediência a Deus. O que acontece, não importa o que venha, Deus mandou, tem que ser cumprido. A gente não pode temer, a gente tem que saber que se Ele mandou, Ele botou no seu coração, você pode até ter dúvida, mas você não pode desobedecer, porque tudo que Ele faz para a gente é o melhor. Abraão também é um grande exemplo. É considerado o pai da fé, Abraão. Viveu 175 anos, Abraão. E aqui em Romanos 4:3, diz que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Como justiça. Ele creu. Abraão. Abraão é um nome importantíssimo na Bíblia, na palavra de Deus. Deus falou para Abraão, em Gênesis 12:1, ele falou assim: sai-te de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão
obedeceu. Deus mandou, ele saiu. Quantos de nós saímos de casa e seguimos caminhos que não foi Deus quem mandou? Às vezes a gente sai de casa, mas Deus não mandou. E aí a gente quebra a cara. Mas quando Deus manda, ele já está com tudo preparado. Ele só quer que você siga as ordens dele. Ele diz, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Nós vemos quantos missionários estão fazendo a obra no meio do mato, dentro de aldeias, em locais que eles nunca imaginaram estar. Eles foram entrando, Deus foi colocando, Deus foi mandando, e pega um barco aqui, vai para lá, e pega outro barco, vai para lá, e pega uma canoa, vai não sei para onde, e quando o cara vê, ele está muito distante da civilização, mas Deus está dando recurso, ele está levando a palavra, e Deus está sustentando ele, e ele está sendo útil para as pessoas que ele tem contato, ele está levando a palavra onde ninguém vai. Quantas vezes a pessoa leva a palavra onde não tem ninguém que fale, ninguém vai lá. Já passei por experiências dessas, de ter lugares que as pessoas têm sede da palavra de Deus, mas não tem quem leve, não tem quem fale. E daí as pessoas estão se preparando, fazendo seminários, estudando, fazendo teologia, e as almas estão morrendo, porque as palavras mais simples não são levadas a sério, as pessoas mais simples não são levadas a sério. Eu já congreguei numa igreja em que a presidente da Sociedade de Senhoras, ela cantava como ninguém, ela pregava, ela lia a Bíblia, ela falava os capítulos, os versículos. E uma vez nós descobrimos que ela era analfabeta. E não entendi aquilo, não entendi. Como que pode? Como que pode? E não tinha coragem de perguntar a ela se era verdade que ela não sabia ler. Ela sabia tudo de cor, estava tudo na cabeça. Ela sabia os hinos, ela sabia pregar, porque ela conhecia a palavra, ela ouvia. E quando você ouve a palavra de Deus, e ela entra no teu coração, ela fica selada ali. E essa irmã, ela pregava, ela falava os capítulos da Bíblia, onde estava o livro, o capítulo, o versículo. A Bíblia estava aberta, mas de repente não estava nem aberta ali naquela palavra que ela estava citando. Todos estavam lendo, e ela estava lá de cima, como se estivesse lendo, e ela estava falando sobre a palavra. E isso mostra que a pessoa não precisa ter cultura, ela não precisa ter conhecimento humano para falar de Jesus, para falar da palavra de Deus. Ela só precisa ser uma pessoa obediente à palavra, porque o Senhor unge os lábios dessa pessoa, e ela vai e fala aquilo que Ele quer que seja dito. Mesmo sem experiência, as pessoas às vezes levam palavra que fazem efeito, e que às vezes ela nem se dá conta do que foi feito e do efeito daquilo que foi dito. Quantas pessoas se convertem e aquele que falou de Jesus não sabe que aquela pessoa que ouviu se converteu através daquela palavra que ela deu. Então nós temos que estar sempre obedientes a Deus, porque Deus usa as pessoas da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer e na hora que Ele quer. Nós vemos que falamos em Abraão, falamos em Moisés, e tem Salomão, que era filho de Davi. E eu separei aqui
que Salomão, a primeira vez que Salomão falou com Deus, e Deus deu a oportunidade dele pedir o que ele queria, ele pediu sabedoria. A primeira vez que ele falou com Deus, ele pediu sabedoria. E foi a melhor coisa que ele fez, porque Deus derramou sobre ele uma sabedoria tal que com ela veio tudo que ele precisava para ser um grande rei. Salomão também teve uma segunda oportunidade de falar com o Senhor. E quando o Senhor apareceu a ele pela segunda vez, ele foi alertado para que o povo obedecesse. O povo não estava dentro da obediência divina. E Deus falou com Salomão para que ele alertasse o povo a obedecer. Em 1 Reis 9, 1:9, 1 Reis, fala sobre isso. E nessa palavra que o Senhor dá aqui, ele diz assim: é 1 Reis 9, de 1-9. O Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com interesse de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel, promessa de Deus. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e por motejo entre todos os povos, será chacota, será hilário. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Olha, se afastaram de Deus, adoraram a deuses estranhos, que não foi o Senhor que ordenou que eles se não encurvassem diante de outros deuses. Então ele aqui está dizendo para que Salomão alerte o povo. Deus, ele não se deixa escarnecer. O Pai, ele não se deixa escarnecer. E aqui, em Deuteronômio 5:11, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós temos que obedecer esses mandamentos. Nós temos muitos mandamentos na Bíblia que as pessoas acham que não tem mais que ser obedecidos por causa do tempo. Então, não vale mais
não precisa mais obedecer essas leis, nós estamos em outra época. Mas em Gálatas 6, 7, Paulo diz assim mesmo, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aí você pensa assim, tudo que o homem semear, também ceifará. Mas aqui, quando Paulo diz isso, ele já sabia o que ele estava falando, porque o homem, ele ceifa na carne e ele ceifa no espírito. Aquele mal que ele faz espiritual, se ele não se corrige, ele vai receber aquilo. É aquilo que ele está espalhando, é aquilo que ele vai ter. Me contaram uma história ontem de um pai que estava com Covid, muito mal no hospital, e precisava que alguém desse uma atenção a ele depois que ele saiu da UTI. E ele não tinha ninguém. Pediram para ele ligar para alguém, para um filho, e não tinha. Apareceu alguém lá para ajudar ele, que os filhos simplesmente ignoraram. E depois descobriram que ele não tinha sido um bom pai, ele oprimia os filhos, e na hora que ele mais precisou, os filhos deixaram ele ficar também oprimido. Eu não acho certo, nós não achamos que isso é a forma correta de se tratar uma pessoa que fez algum mal a gente. A pessoa faz um mal para nós temos que orar a Deus e pedir que aquilo não venha atrapalhar a nossa comunhão com Ele e tentar esquecer aquela situação. Mas há pessoas que elas ficam com aquela mágoa, com aquela coisa, e isso não faz bem para ninguém, nem para quem fez o mal e nem para quem não esquece que recebeu aquele mal. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus está sempre com as suas promessas firmes, através do seu Filho. A Bíblia diz em Salmo 19, 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E nós sabemos que só Cristo cumpriu toda a lei. Nós temos direito à salvação pelos méritos de Jesus na cruz. Se não fosse isso, nós não teríamos a chance de ser resgatados. E nós devemos buscar e obedecer a lei de Deus, não esquecendo que Deus, ele tem um pacto com o seu povo. Jesus é o pacto de salvação que nós temos. E nós devemos obedecer a palavra de Deus por isso. E aqui eu termino a minha palavra. Amém.